turminha, então vamos lá. Então, como combinei com vocês, né, na videoaula, algumas resoluções de exercício, e o que eu não tinha feito, duas questões só, na aula online, vou tentar fazer agora aqui, tá? Se o tempo não der, eu fico mandando depois pra vocês, tá? Ou na própria aula online, sobrar um tempinho, a gente faz lá. Então, vamos lá. Retomando a página 281, ficou a questão 22, tá? Diz assim, o dobro de um número, então olha só, os números quem são? X e Y. O dobro de um número mais somado com o triplo de outro número, 3 vezes Y, é igual a 2. E a diferença, ou seja, subtração entre o primeiro pelo segundo número, então olha só, o primeiro pelo segundo número, nós não podemos colocar esses termos aqui. Por quê? Porque se fosse para colocar esses termos, teria que ser o dobro do primeiro menos o triplo do segundo. Não, ele está falando dos números somente. É igual a 1/6. Que números são esses? Então, olha só, o que a gente fez? Eu multipliquei, como no método da adição, né? A gente pode multiplicar ou as duas equações ou somente uma, para que a gente encontre uma solução de eliminar qualquer uma das variáveis. Você escolhe ou x ou y, tá? Aqui eu tô escolhendo eliminar o y. Eu tô multiplicando por 3, porque aqui já tá mais menos, então eles já ficam simétricos. Se você quisesse eliminar o x, você teria que multiplicar por menos 2. Por quê? Para tornar o x simétrico. Então, vamos lá. Repetir a primeira equação. Na segunda, como já falei para vocês, o número que multiplica a equação multiplica todos os termos, tá? E não somente um. Então, vamos lá. 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. Lembrando que é com sinal de menos. Igual a 3 vezes 1/6, 3/6. Aqui eu já adiantei em simplificar a fração, então ficou 1/2, tá? Então o que sobrou na equação de cima, depois que nós eliminamos a variável y? 2x igual a 2. Na de baixo, 3x igual a 1/2. O que sobra, a gente soma. 2 mais 3, 5. E 2 mais 1/2, tirando o MMC, né, que dá 2, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, 2 dividido por 2 dá 1, 4 mais 1, 5. Aí, o que eu fiz aqui? Meios e extremos. 5 vezes 2, 10, igual a 5. X é igual, a gente isola a variável, o 5 está na direita, o coeficiente sempre passa dividindo. Logo, 5 dividido por 10, 1/2, tá? Achamos o valor de x. Agora, você escolhe qualquer uma das duas para substituir e achar y. Eu escolhi a primeira. 2x mais 3y igual a 2. Onde tiver x, eu vou substituir por 1/2. Então, 2 vezes 1/2 mais 3/2 igual a 2. Fiz a técnica do cancelamento, o que sobrou? Apenas 1, né? Então, 1 vezes 1, 1. Mais 3y igual a 2. O 3y, o y, quem eu quero achar, fica sozinho. Igual, repetiu o 2 e o 1 passa com o sinal trocado. 3y é igual a 1, 2 menos 1, 1. Logo, o y é igual a 1/3. Então, a alternativa aí que tem os pares ordenados 1/2 e 1/3 é a letra A. Na página 282, a gente tem a primeira questão dizendo o seguinte, tem as letras A, B e C. Em um certo dia do ano, $1 valia R$ 3,25. Nesse dia, Felipe fez uma compra pela internet em um site que aceitava apenas pagamentos em dólar. Considerando essas informações, faça o que se pede em cada item. Na letra A, está dizendo assim, mostra a relação entre X reais e Y, que é o dólar, usando uma equação. Então, X é igual... Ao primeiro dia, o dólar estava R$ 3,25. Então, R$ 3,25 de Y, porque Y que é o dólar. A letra B. Se Felipe gastou $38, ou seja, no lugar do Y, a gente vai colocar 38. Quanto ele gastou em reais? Então, nós pegamos a equação que foi interpretada, tá? Na linguagem matemática. E onde tiver o Y, eu substituo por 38. Então, 3,25, que é o valor do dólar, vezes $38, que é a quantidade que ele comprou. Então, em reais, ele gastou
R$ 123,50. Na letra C já é o contrário. Se convertido para reais, o valor da compra de Felipe fosse 130, quanto seria o valor em dólar? Então, olha só. O que eu peguei aqui? Eu já fiz o contrário, né? Então, se é para achar o valor de quantos dólares, peguei 130, que é a quantidade que tem na questão, e vou dividir pelo valor do dólar, para saber quanto ele vai gastar com R$ 130. Então, serão $40, ok? Então, a primeira questão aí. Na segunda, diz o seguinte, ainda na página 282. Numa partida de basquetebol, uma equipe entre cestas de 3 pontos e 2 pontos fez 50 cestas, totalizando 120 pontos. O número de cestas de 3 pontos foi de... Então, olha só, basta eu chamei X as cestas de 2 pontos e Y as cestas de 3 pontos. A questão quer somente o número de cestas de 3 pontos. Então, a gente só vai achar o valor de Y. Não precisa se preocupar em achar o valor de X, tá? Então, vamos lá montar o sistema. X mais Y é igual a 50, porque foram 50 cestas. Cestas X eu chamei de 2 pontos, Y as de 3 pontos. Tudo isso totalizou 120 pontos no jogo. Então, vamos lá. O que eu fiz? O primeiro passo. Isolei o X na primeira equação, igual a 50, e passei o Y com o sinal trocado para o outro lado, tá? Foi negativo. E a segunda eu repeti. Por quê? Porque onde eu tiver X na segunda, eu vou substituir por 50 menos Y. Olha só, 2x mais 3y é igual a 120. Onde tem x agora, iremos substituir por 50 menos y. Substituir, repetir o 3y que é da equação, tudo isso igual a 120. O 2 agora multiplica o 50, que dá 100, e multiplica o y. Mais com menos, menos 2y, mais você repete o resto da equação, igual a 120. No primeiro membro, os termos que tem y, menos 2y com mais 3y, repete o sinal do maior e subtrai. Quem é o maior? 3. Sinal de 3, mais positivo. Então, 3 menos 2, 1. Você coloca um 1 se quiser, não tem problema. Igual a 120, passa o 100 com o sinal trocado. Logo, y igual a 20. Aí a questão diz o seguinte, o número de cestas de 3 pontos foi 20 cestas de 3 pontos, alternativa. Então, aqui a gente marca a letra B. Ok, turma? Então, continuando, página 283, tá? Eu vou começar pela 283. A quarta questão diz o seguinte. Samuel comprou uma mochila que custou o triplo do valor de seu fone de ouvido, mais R$70. Se somarmos R$40 ao valor gasto com a mochila, obteremos 5 vezes o valor do fone de ouvido. Determine quanto Samuel pagou na mochila e no fone. Então, olha só. Chamei mochila de X, fone de Y. Então, a mochila custou o triplo do fone mais R$70. E a mochila mais R$40 é igual ao quíntuplo. Ou seja, bem aqui ele diz, ó, obteremos 5 vezes o valor do fone, tá? Então, o que eu fiz aqui? Aqui já está isolada, né? A variável já está isolada. Então, o que eu fiz aqui? Onde tiver x na de baixo, eu vou substituir por 3y mais 70, ok? Então, vamos lá. X mais 40 igual a 5y. Eu já substituí aqui, ó, no lugar do x eu coloquei 3y mais 70, tá? Mais 40 igual a 5y. Trouxe o 5y para o primeiro membro, trouxe ele negativo, igual. E levei os dois termos independentes para o segundo membro, também negativo. Repete sinal do maior e subtrai, menos 2y, igual. Sinais iguais, repete sinal e soma, menos 110. Como a variável está negativa, multiplicamos por menos 1, para tornar tudo positivo. 2y igual a 110. Isolamos y igual 110 que divide 2, logo o fone custou R$55. Agora vamos saber o valor da mochila. Eu peguei a equação de baixo, você pode escolher a que você quiser.
Onde tiver y, eu vou substituir por 55, que é o valor do fone. Então, vamos lá. X mais 40 é igual a 5y. X mais 40 é igual a 5, que multiplica o valor do fone, que é 55. X é igual 5 vezes 55, 275. E peguei o 40, levei para o outro lado com o sinal trocado. 235, o valor da mochila. Ai, saúde, desculpa. A quinta questão diz o seguinte. Então, aqui, ó, temos o valor da mochila, 235, e o valor do fone, 55, tá? A quinta questão. Pedro comprou 2 tipos de camiseta. Uma regata e uma de manga curta. De manga curta eu coloquei aqui como camisa, tá? E pagou por ambas R$45, ou seja, X mais Y é igual a 45. Ele pagou as duas R$45. A camiseta de manga curta custou o dobro, ó. A de manga curta, que eu chamo de camisa, vou colocar aqui para não confundir vocês, curta, só para... Tá? A de manga curta custou o dobro da regata. Aí tá perguntando o seguinte: Pedro pagou pela camiseta, regata e pela de manga curta, respectivamente. Ou seja, olha só. Então, regata e a de manga curta, respectivamente, tá? Então, vamos lá. X mais Y é igual a 45. Onde tiver X, eu vou colocar 2Y, porque já tá isolada, tá? Então, 2Y mais Y é igual a 45. 2 mais 1, 3. 3y igual a 45. Isolei o y igual a 45, que divide 3. Logo, a regata custa R$15. Peguei a primeira equação, que é igual a 45. Onde tem y, estou substituindo por 15. X mais 15 igual a 45. Passei o 15 para o outro lado, com sinal trocado. Logo, a camiseta de manga curta custa R$30. Então, vamos lá na alternativa. Se fala que é, respectivamente, a regata e a manga curta, a gente não pode mudar essa ordem, né? Respectivamente, nessa ordem. Então, alternativa C, tá? Primeiro 15, depois 30, tá? Então, C. Voltando agora à página 282, na terceira questão, diz o seguinte, isso aqui é a terceira questão, tá? A terceira questão diz o seguinte: verifique se o par ordenado 2 e 4 é solução dos sistemas de equações a seguir. Então, olha só, a gente tem 4 sistemas. O que eu fiz aqui para resumir a nossa resolução? Eu resolvi 2 letras, tá? E as outras 2 eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão resolver e vão ver se na letra B o par ordenado não é, na letra D ele é, tá? Mas aí vocês resolvam, porque é mais uma forma de estar praticando o sistema, tá? Então vamos lá. Na letra A, para mostrar para vocês que o par ordenado 2 e 4 não é solução desse sistema, o que eu fiz? Eu não tenho como cancelar nenhuma variável pelo método da adição, sem fazer a multiplicação. O que eu fiz? Multipliquei a primeira equação por menos 5 e a segunda por 2. Por quê? Porque eu resolvi eliminar o x. Mas se você quiser eliminar o y, não tem problema. Você vai multiplicar a primeira por 4 e a segunda por menos 3, tá? Então, aqui, ó, multiplicando toda a equação. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos com menos mais, 3 vezes 5, 15. Igual, menos com menos mais, 8 vezes 5, 40. A segunda equação, estou multiplicando por 2. 5 vezes 2, 10. Mais 4 vezes 2, 8, igual a 10 vezes 2, 20. Eliminei o x, o que sobrou? 15y igual a 40, 8y igual a 20. O que sobra a gente soma. 15 mais 8, 23, 40 mais 20, 60. Então, olha só. Y é igual a 60 sobre 23. Logo, tá mostrando para vocês que 2 e 4... não é par ordenado desse sistema. Eu nem vou me preocupar em resolver o valor de x, já que eu sei que o valor de y já não bateu, né? Vamos na letra C. A letra C a gente tem um sistema 2x menos y igual a 9 e menos 2x mais 2y igual a 4. Aqui, olha só, o sistema ele já veio, já está no ponto da gente cancelar, né? Eliminar uma variável. Então, eu eliminei o x.
que elas estão simétricas, né? O que sobrou na primeira? Menos y igual a 0. Na segunda, 2y igual a 4. Soma os dois, sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. 2 menos 1, 1. 0 mais 4, 4. Achamos y, já bateu, né? O par ordenado, lá o y é 4. Agora vamos ver se o x dá certo, que é 2. Peguei a equação de cima, 2x menos y igual a 0. Onde tem y, colocarei 4. Então ficou 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4, que eu passei para o outro lado com o sinal trocado. Isolamos o x é igual a 4, que divide 2, x é igual a 2. Então, é a solução do sistema expo-ordenado? Sim, porque 2 e 4. A letra B e a letra D, como eu já havia falado, B não é e D sim. Tentem fazer, tá? Apesar de vocês já saberem a resposta aqui, mas tentem fazer, porque é mais uma forma de estar praticando o sistema pelo método da adição, tá, turma? Então, aqui a gente finaliza a nossa videoaula. Se ficar alguma dúvida durante as aulas online, vocês podem anotar a questão que foi, o item, qualquer coisinha de dúvida, tá? E me perguntar. Então, tchau pra vocês, grande beijo, até a próxima, se Deus quiser.